E se as regras que resolvem um acidente de carro hoje tivessem sido pensadas há mais de 2000 anos? Parece ficção científica, não é? Mas acreditem, não é. Nesta análise, vamos descobrir como é que o direito romano não é apenas uma coisa de livros de história, mas sim uma força bem viva que continua a moldar o nosso mundo de formas que a gente nem desconfia. Bem, para perceber a verdadeira dimensão da influência de Roma, primeiro temos de olhar para o mapa jurídico atual. E, essencialmente, o mundo legal de hoje divide-se em duas grandes famílias, dois grandes sistemas. Pensem nisto como, sei lá, duas formas diferentes de cozinhar. De um lado, temos o Common Law, que nasceu em Inglaterra e é o sistema usado nos Estados Unidos, no Reino Unido. É como um cozinheiro que se baseia em receitas antigas e já testadas, ou seja, nas decisões que os juízes tomaram no passado. Do outro lado, temos o Civil Law, que tem o ADN romano. Este já é mais como ter um livro de receitas completo, super organizado, um código que se aplica a quase toda a Europa e América Latina. E a dimensão deste legado é absolutamente esmagadora. Olhem só para este gráfico. A fatia maior mostra que a grande, mas mesmo grande maioria da população mundial vive sob leis que nasceram em Roma. Não estamos a falar de uma influência marginal, não. Estamos a falar do sistema operacional jurídico de milhares de milhões de pessoas. E agora, vamos sair desta visão global e mergulhar numa conexão muito mais pessoal, porque a forma como este sistema antigo aparece no nosso dia-a-dia é simplesmente fascinante. E aqui está uma ideia-chave. Muita gente pensa no direito romano como algo antigo, poeirento, uma mera curiosidade histórica. Mas como esta citação deixa bem claro, não é uma arqueologia do direito. É algo muito, muito mais vivo e prático do que se possa imaginar. Vamos imaginar algumas situações. Um carro despista-se numa subida e causa um acidente em cadeia, ou uma fábrica que polui o ar e os vizinhos queixam-se, ou até, num cenário mais extremo, um pugilista que morre durante um combate no ringue. Todos estes casos, que podiam perfeitamente estar nas notícias de hoje, levantam a mesma questão fundamental. Quem é o culpado e como é que se repara o dano? Então, a pergunta que fica no ar é: será que estas são questões do século XXI? Ou será que as suas raízes são muito, mas muito mais profundas? E aqui está a revelação. O acidente com o carro, bem, na verdade, era uma carroça. A fábrica era uma queijaria. O pugilista era um gladiador. Estes problemas, exatamente estes problemas, foram analisados e resolvidos pelos juristas romanos há 2 milénios. A tecnologia mudou, claro, mas a lógica para encontrar a justiça, essa permaneceu a mesma. Impressionante, não é? Então, a grande questão é: como é que eles criaram um sistema tão flexível e duradouro? A genialidade está toda na sua incrível capacidade de adaptação. Vamos ver como é que isto foi construído. No início de tudo, Roma tinha o ius civil. Pensem nisto como o firmware legal da cidade. Era um sistema rígido, quase que gravado em pedra, e que só se aplicava aos cidadãos romanos. O problema é que Roma cresceu, tornou-se um império global e este sistema simplesmente ficou obsoleto, já não conseguia responder à nova realidade. E a solução que encontraram foi genial, o ius honorarium. Em vez de deitarem fora o sistema antigo, os magistrados, chamados pretores, criaram uma espécie de software novo que corria ao lado do antigo. O objetivo era muito simples: ajudar, complementar ou corrigir a lei antiga. Era, no fundo, uma atualização constante do sistema para o adaptar aos novos tempos, sem ter de apagar o passado. E esta filosofia fica perfeitamente clara aqui. Esta citação, do jurista Pompônio, resume na perfeição o papel dos pretores. Eles não estavam a destruir o antigo, mas sim a construir algo novo e mais justo ao lado dele, garantindo que o direito servisse as pessoas e a realidade do seu tempo. Claro que, com o passar dos séculos, todo este conhecimento foi-se acumulando. Mas com isso, corria um risco enorme de se perder para sempre. Foi então que surgiu um projeto absolutamente monumental para o preservar. Estamos no século VI depois de Cristo e o imperador Justiniano tinha um problema gigantesco nas mãos. Um caos jurídico. Eram séculos e séculos de leis, pareceres de juristas, decisões judiciais, tudo espalhado, desorganizado. Havia um perigo real de que toda esta imensa sabedoria jurídica simplesmente desaparecesse. E a dimensão do desafio era astronómica. A equipa de Justiniano
teve de ler, analisar e resumir cerca de 3 milhões de linhas de textos jurídicos. Para se ter uma ideia, é o equivalente a ler a obra Guerra e Paz centenas e centenas de vezes. Uma tarefa verdadeiramente hérculea. E o mais incrível de tudo, a parte mais complexa e importante deste trabalho, o digesto, que basicamente resumia todo o pensamento dos grandes juristas, foi concluída em apenas 3 anos. Isto mostra uma eficiência e uma dedicação absolutamente extraordinárias da comissão, que era liderada pelo jurista tribuniano. O resultado final foi a maior biblioteca jurídica da história, toda organizada em 4 partes. O Códex era o grande arquivo das leis dos imperadores. O Digesto era como se fosse a Wikipédia da sabedoria dos juristas. As Institutas eram um manual para os caloiros de direito. E as novelas? Bem, eram as atualizações do sistema, as novas leis do próprio Justiniano. Juntas, estas 4 partes formaram o que conhecemos como Corpus Juris Civilis, ou seja, o corpo do direito civil. Isto não era apenas um livro, era o ADN jurídico de Roma preservado e pronto para ser copiado e colado nos sistemas legais do mundo inteiro. E isto leva-nos, claro, de volta ao presente, onde o legado deste sistema não é apenas histórico, mas uma realidade jurídica muito, muito palpável. E se ainda resta alguma dúvida, vamos olhar para este exemplo concreto do Brasil. Este gráfico é impressionante. Ele mostra que cerca de 2/3 do Código Civil brasileiro, que é no fundo a espinha dorsal da lei por lá, tem origem direta no direito romano. Não é uma inspiração vaga, não. É quase um copiar e colar de 2000 anos de sabedoria jurídica, que afeta a vida de mais de 200 milhões de pessoas todos os dias. No final de contas, o segredo da longevidade do direito romano é até bastante simples. Pragmatismo. Foco em resolver problemas reais, para pessoas reais. E no mundo cada vez mais complexo, talvez a pergunta não seja se esta sabedoria antiga nos pode guiar, mas se nos podemos dar ao luxo de a ignorar.